Matéria e energia nos seres vivos. Os seres vivos têm massa e ocupam lugar no espaço. Por isso, são constituídos por matéria. A matéria é descrita por suas propriedades físicas, como massa, volume, densidade, temperatura, cor. E químicas, como a capacidade da matéria de se transformar, combustão, corrosão, efervescência. Toda matéria é composta por átomos, minúsculas partículas de energia. Energia não tem conceito definido, mas pode ser medida ao ser transformada, liberada ou absorvida durante a ação ou movimento de um corpo ao gerar trabalho. A matéria viva, célula, é formada por compostos químicos que participam do metabolismo, isto é, reações químicas de construção ou quebra. Nas reações de construção, compostos simples interagem em presença de energia presente no ambiente para formar compostos mais complexos, onde a energia fica armazenada. Nesta reação, sempre são produzidas moléculas de água. Nas reações de quebra, compostos são separados em presença de água, formando compostos mais simples e liberando energia no ambiente. Observe que a água está presente em todas as reações. A saúde do ser vivo depende do equilíbrio das reações metabólicas. De onde vem a matéria viva? A fonte de energia do planeta é o Sol. Durante o processo fotossíntese, a energia luminosa do Sol é transformada em energia química e armazenada em compostos químicos, a matéria, numa reação de construção. Os seres autótrofos são os capazes de fazer seu próprio alimento. Já os seres heterótrofos obtêm matéria e energia através da alimentação, os nutrientes. Os animais obtêm nutrientes por ingestão, digestão. A digestão são reações de quebra do alimento em substâncias mais simples com a liberação de energia. Nutrientes e energia são utilizados para atividades vitais, como contração muscular, comunicação neuronal, manutenção da temperatura, para crescer ou se desenvolver e, se necessário, regenerar ou cicatrizar. O Sistema Internacional de Medidas utiliza a unidade de trabalho para quantificar energia, o Joule. A quantidade de calor liberado pela quebra do nutriente para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius é conhecido como caloria. Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Como os alimentos geram grande quantidade de calor, costuma-se utilizar a unidade quilocaloria, que equivale a 1000 calorias. A necessidade diária de energia de um indivíduo depende de sua espécie, genética, sexo, idade, atividades que realiza, do ambiente em que vive. Os nutrientes fornecem quantidades diferentes de energia, de acordo com a sua composição. A função que o nutriente desempenha na célula o classifica como energético, os carboidratos e os lipídios, que são aqueles que fornecem energia ao ser vivo. Construtores, que são as proteínas, são matéria-prima para crescimento e reparo celular. Ou reguladores, sais minerais e vitaminas, que ativam e regulam reações metabólicas. Carboidratos, carbono hidratado, também são chamados de glicídios ou açúcares.
constituem a principal fonte de energia para a célula. Pode ser consumido de forma rápida, por serem compostos mais simples, como a glicose, mais abundante, a frutose, o açúcar das frutas, a sacarose, o açúcar da cozinha, a lactose, o açúcar do leite. Pode servir como forma de reserva rápida de energia. Nos vegetais, essa reserva é na forma de amido. Nos animais, de glicogênio, que é a nossa reserva de açúcar nos músculos. Os carboidratos mais complexos têm papel estrutural por causa de sua dureza, como é o caso da quitina, componente do exoesqueleto dos artrópodes, e a celulose, componente da parede celular de células vegetais. Fibra alimentar. Nem tudo o que ingerimos somos capazes de digerir e absorver. Glicídios como a celulose e a quitina e proteínas como a lignina e o colágeno são exemplos. Eles não são digeridos ou são apenas parcialmente digeridos. Ao chegar no intestino, absorvem grande quantidade de água e aumentam o fluxo intestinal. Com isso, aumentam também a imunidade do indivíduo. Estudos comprovam que a ingesta diária de fibras reduz doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, obesidade, níveis séricos de colesterol e processos inflamatórios. Lipídios são nutrientes utilizados como forma de reserva de energia. Por isso, ao serem quebrados, liberam mais energia que qualquer outro composto. São formados por ácidos graxos e álcoois. Insolúveis em água, são excelentes isolantes térmicos e elétricos. Conhecidos como óleos, quando em temperatura ambiente permanecem em estado líquido, gorduras, quando em temperatura ambiente permanecem em estado sólido, ou ceras. Podem ser mais simples, como os triglicerídeos, que circulam no sangue e são facilmente encontrados em peixes de águas profundas, conhecidas como ômegas. Ou podem ser mais complexos, como o colesterol, precursor de vitamina D, hormônios sexuais e sais biliares. Ambos podem causar doenças cardiovasculares quando ingeridos em excesso. Os esteroides são hormônios que atuam no desenvolvimento dos músculos, por atuarem na divisão celular. Já os carotenoides são pigmentos envolvidos na fotossíntese e precursores de vitamina A, também nos animais. Encontrados em leite e seus derivados, ovos, carnes vermelhas, óleos, frutas, sementes oleaginosas e chocolate. Gordura hidrogenada ou gordura trans. Óleos vegetais podem ser hidrogenados, deixando de ser líquidos à temperatura ambiente, passando a ser sólidos, gordura. São feitos de forma sintética porque conferem sabor aos alimentos e aumentam a data de validade dos produtos. No entanto, causam grandes riscos à saúde porque não são eliminados pelo corpo. Não temos enzimas que quebram gordura hidrogenada ou trans. As proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos são 20 na natureza. 10 deles nós produzimos em nosso corpo. Os outros 10 nós precisamos obter através da alimentação e por isso eles são chamados de aminoácidos essenciais. Nós podemos encontrá-los principalmente em carnes de qualquer tipo, leite e derivados,
ovos, leguminosas e cereais. No Brasil, o índice de desnutrição sempre foi menor do que em países de terceiro mundo, porque o principal prato do brasileiro era o arroz e o feijão. Hoje já não é bem assim. Mas o que tem de bom o arroz e o feijão? Sempre que nós misturarmos um cereal a uma leguminosa, arroz e feijão, nós teremos os 10 aminoácidos essenciais que nós precisamos no prato de comida. As proteínas atuam no nosso corpo como construtoras e têm todo tipo de função. Estão envolvidos na nossa genética, na nossa estrutura, defesa, movimento, sinalização celular. E ainda, boa parte das proteínas tem uma função especial na célula, aumentando a velocidade da reação química sem aumentar a temperatura, facilitando a manutenção de temperatura do nosso corpo. Essas proteínas são conhecidas como enzimas. Uma proteína que está na moda agora é o glúten. O glúten é uma proteína de reserva energética presente no trigo, aveia, centeio, cevada e malte. Só é problema para as pessoas que são portadoras de doença celíaca. O que acontece para essas pessoas? Ao longo do tempo, a presença de glúten no intestino causa uma reação inflamatória, danificando o tecido do intestino delgado, reduzindo a área de absorção de nutrientes, como mostra na figura. Como uma espécie de reação alérgica, a pessoa passa a ter desconforto como inchaço, gases, diarreia e, em função da diarreia, desnutrição. Somente a dieta livre de glúten ajuda a controlar os sintomas. Se você não tem doença celíaca, não tem problema com glúten. Até a próxima!